Muito bom dia a você que está acompanhando conosco a programação da Sala Virtual Depressão, Tratamento e Cura. Nós vamos fazer um estudo agora a respeito do ciúme, que tantas pessoas sofrem com essa dificuldade emocional, psicológica, que acaba gerando problemas muito graves na nossa existência. Então vamos fazer um estudo a respeito desse tema e espero que seja útil para vocês que estão ouvindo. Bom, o ciúme, ele tipifica, ele caracteriza a insegurança psicológica que nós mantemos dentro de nós. A desconfiança sistemática. Quer dizer, nós sistematicamente desconfiamos das pessoas, né, ou de uma pessoa em especial. A presença do ciúme dentro de nós transforma-se num inimigo implacável, né, do nosso próprio ser. Quer dizer, nós trabalhamos contra nós mesmos. E a pessoa que tomba, a pessoa que cai nas malhas do ciúme, ela sofre em função de suspeitas que nunca encontra apoio nem reconforto, né? Então a pessoa começa a criar histórias, né, dentro dela, começa a criar situações, fantasias, começa a, através das suspeitas cultivadas, né, a pessoa faz relações onde não existe, tá? E aqui é lógico que nós não estamos falando dos casos em que realmente nós sabemos que a infidelidade existe, né? E as traições existem, né? Mas aqui nós estamos falando especificamente da pessoa que vive em função do ciúme, que vive em função de tentar controlar o outro, de uma forma até injustificável, caracterizando realmente uma patologia na pessoa, né? Que existem pessoas que acabam tendo um comportamento irregular, isso não tem a menor dúvida, né? Um comportamento irregular dentro do casamento, com relação ao outro, um desrespeito, realmente isso existe, né? Mas nós temos que separar as coisas, até onde realmente aquilo que nós estamos criando na nossa mente encontra respaldo na realidade e até que ponto não, né? Aí cada caso é um caso e nós vamos fazer uma reflexão para aqueles que necessitarem dessa reflexão, tá? Então, geralmente o que a gente vê? É a pessoa atormentada pelo ego dominador. Atormentada pelo ego dominador. O ego é parte do nosso aparelho psíquico, uma parte importante, que deve estar sujeita ao self, ao eu superior, com princípios éticos, estéticos, com princípios, com ideais que ajudem a nos manter dentro de um referencial de saúde. E o ego sujeito a esse referencial de saúde. Mas quando o ego inchado, né, quando o ego portador de anomalias no seu funcionamento, porque quando na infância não foi reconhecido, não foi identificado, a pessoa não foi admirada, a pessoa não se sentiu útil, não se sentiu amada, o ego se desestrutura, ele incha e parte em busca de tudo que ele acha que não teve, né? De tudo que ele sente não ter conseguido na infância. A admiração, o respeito, né? Se sentir útil, amado, né? Tudo isso que nós falamos ainda há pouco. Então ele incha para buscar a todo custo essa recompensa, né? Para buscar essa gratificação, a admiração do outro, a sujeição do outro, né? Então isso vai caracterizando, né? Pode caracterizar o ego dominador,
esse ego inchado, né? Que ele não está funcionando dentro da sua naturalidade, dentro da sua utilidade realmente importante, mas dentro de um processo patológico, né? Então, nesse domínio do ego, né, o ego dominador, quando não consegue asfixiar aquele a quem estima ou ama, dominando-lhe a conduta e o pensamento, ele foge para o ciúme. Então, olha lá, quando nós não conseguimos asfixiar, né, nós, com o nosso ego dominador, controlador, quando a gente não consegue asfixiar, porque às vezes consegue, né? Tem situações que a pessoa consegue asfixiar o outro. Como assim asfixiar? Consegue controlar absolutamente. Consegue controlar, a pessoa não sai de casa, não trabalha, né? Não pode conversar com ninguém, nem com o vizinho, nem com... né? A pessoa vai ficando naquele mundinho restrito, limitado, porque o outro não quer, né? Porque o outro, portador de uma grande insegurança, né? Portador de conflitos atrozes, não permite que a pessoa se expresse, não permite que a pessoa fale, né? Que a pessoa use essa roupa, use aquela, né? Porque ele é tão dominador que ele domina a vontade do outro, asfixia a vontade do outro, impondo a sua própria vontade, né? Então, quando ele não consegue fazer isso, impor-se a quem estima, ou ama, ou desamar, né? Dominando-lhe a conduta e o pensamento, ele foge para o ciúme, né? Quer dizer, quando ele não consegue fazer isso, aí ele acha um outro jeito de expressar essa dominação, uma outra maneira patológica de se expressar, que é o que a gente chama de ciúme, né? Em que nessa atitude ciumenta, nesse sentimento, ele se entrega aos sofrimentos masoquistas, né? Ele se entrega aos sofrimentos masoquistas. Na verdade, é um comportamento meio sadomasoquista, né? Porque, ora, ele tenta dominar o outro, isso é um processo até sádico, né? Perverso de dominação, de asfixiar o outro, né? De matar as esperanças do outro, o desejo do outro, impondo o seu próprio desejo, um processo sádico, né? Mas quando ele não consegue isso, ele entra num processo masoquista, né? Em que ele fica criando, em que a pessoa fica criando painéis, né? Fica criando histórias e fazendo relações para sentir o ciúme, né? Para entregar-se ao ciúme, e fica sofrendo nesse processo masoquista, em que a pessoa mesmo cria o seu próprio sofrimento, né? Mas que apenas demonstra a sua imaturidade, por um lado, né? Por um lado, a sua imaturidade, né? O ego imaturo. Por que imaturo? Porque preserva justamente, como a gente dizia, aquelas ausências da infância, né? Aquelas lacunas da infância, né? Que desestruturaram o ego, né? Então, isso demonstra a imaturidade ainda presente no comportamento da pessoa. E, por outro lado, a preguiça mental, né? Por outro lado, a preguiça mental. Por que preguiça mental? Porque a pessoa que não se resolve a melhorar, a trabalhar no sentido de se conhecer, de compreender, né? Ela demonstra preguiça mental, tá? Que ajuda a manter, porque se ela utilizasse mais o discernimento, né? Se tratasse, se buscasse ajuda, né? Ela conseguiria vencer, conseguiria compreender melhor essa situação. E compreender até que ela está tendo um comportamento dominador, né? Tomaria consciência disso. Mas, por um lado, está realmente existindo a preguiça mental. Então, essa preguiça faz com que a pessoa se mantenha num nível cultural, num nível de autoconhecimento muito precário, né? O que só mantém a situação inalterada, né? E, por outro lado, o desejo de impor-se. A pessoa, né, a vítima
da sua psicopatologia, né? Então, isso vai caracterizando esse estado realmente patológico, né, que envolve o ciúme. E nesse processo de ciúme, o ego, né, ele apenas vê aquilo, o que lhe agrada, né, e ele se envolve apenas com aquilo em que ele acredita, ficando surdo à razão, à verdade. Vocês estão entendendo? Então, esse ego inchado, né, dominador, ele apenas vê aquilo que lhe agrada, né? Se está fora daquilo que ele está imaginando, né, que ele está pensando, ele não aceita, né? Ele cria uma história toda e acredita fielmente que aquela história é verdadeira, né? E fica surdo à verdadeira razão, né? Fica surdo ao discernimento. E quando as pessoas vêm conversar, né, a pessoa já faz um mau juízo, achando que os outros também estão tentando fazer a cabeça dele e tal, né? Mas não é, às vezes as pessoas vão chamar a razão, ao discernimento, falar, fulano, não está acontecendo nada disso, na verdade você está criando essa história dentro de você e você está sofrendo em função disso, né? Vamos pensar com calma, vamos analisar, a pessoa já explicou, foi assim, assim, assim e tal, mas olha lá, né? É o ego que só quer ver aquilo que lhe agrada, né? Como assim lhe agrada? Lhe agrada porque é um sofrimento justamente masoquista, né? A pessoa começa a encontrar prazer em criar em se esconder atrás desse sofrimento, entre aspas, né, que a pessoa cria para ela mesma. Então, o ciúme, na verdade, ele prejudica muito a pessoa que experimenta o ciúme, quem vivencia o ciúme dentro de si, e aquele que se torna o alvo preferencial do ciúme, né? Atrapalha muito a vida das pessoas, tanto aquele que sente quanto aquele que é o alvo preferencial do ciúme, né? Geralmente a pessoa sofre bastante, né? Mesmo não sendo uma questão sua propriamente, né? Muito embora às vezes a gente encontra assim, junto com o ciumento, a gente às vezes, tá? Eu não estou dizendo aqui, por favor, né, que isso é regra, mas às vezes a gente encontra a pessoa que gosta de que o outro tenha ciúme. Ela se satisfaz, porque no equívoco também da pessoa que é o alvo do ciúme, no equívoco dela, na confusão que ela faz, ela também considera o ciúme como expressão de amor. Ela considera que, ela pensa assim, se o fulano tem ciúme é porque ele me ama. Na verdade, a pessoa não aprendeu ainda a enxergar o amor fora dessa patologia, né? Às vezes ela aprendeu em casa, com o pai e com a mãe, né? Olhando o adulto, as pessoas que ela conheceu, ela aprendeu que ter ciúme é amar. Então, se a pessoa não demonstra ciúme, ela sente como se não tivesse amor. Então, às vezes, ela até provoca o ciúme no outro para que ele demonstre, entre aspas, esse amor em forma de ciúme, né? Que às vezes de amor mesmo não tem nada, né? Mas tem de grande insegurança e assim por diante, né? Então, isso não é uma regra, mas eventualmente a gente encontra essa situação também, né? Ou seja, na verdade, um mantém o outro, a dificuldade do outro, né? Porque existe uma função, né? Um comportamento de um está em função do comportamento de outro e está mantendo o comportamento do outro, né? E aí, na verdade, são duas pessoas que precisam se tratar, precisam se conhecer melhor, entender o equívoco em que estão laborando, né? Em que estão vivendo, e aí passarem a experimentar um vínculo mais saudável, não um vínculo patológico, né? Bom, o ciumento, nós falamos que ele tem uma grande insegurança, né? Uma insegurança psicológica. É uma pessoa que, em primeiro lugar, ela é insegura dos próprios valores
que ela possui. Tá? O ciumento é inseguro dos próprios valores que ele possui. Mas como assim os próprios valores, Alexandre? Ele é inseguro da capacidade de realização, é inseguro quanto à sua própria aparência, é inseguro quanto à sua capacidade de se expressar, de expressar carinho, né? De expressar suas emoções. Às vezes não é alguém, ou alguém que não se vê como alguém muito carismático, às vezes até mais circunspecto, mais retraído. Então, essas inseguranças cultivadas, o modo, às vezes até nem é tanto assim, mas é o modo como a gente sente, é o modo como nós nos sentimos. Às vezes até os outros falam, olha, você é uma pessoa simpática e tal, mas nós nos vemos de um modo diferente, né? Quer dizer, o modo da gente se ver, né? A nossa autoestima, o modo como nós nos estimamos, o valor que nós temos, né? Que nós fazemos de nós mesmos. Então tudo isso está em jogo nessa situação, né? Então a pessoa insegura desses próprios valores, ela descarrega, né, a fúria desse estágio primitivo em que ela se encontra, né, em manifestações às vezes até ridículas. Né? Por quê? Porque a pessoa insegura, ela vê sempre no outro um concorrente com melhores condições do que ela. Né? Ela sempre vê nos outros concorrentes em potencial, com potencial até maior do que ele. Então todos passam a ser adversários. Né? Se vai sair para uma lanchonete, para um restaurante, né, a pessoa ela fica antenada ali porque ela acha qualquer pessoa mais bonita que senta meio perto ali, então a pessoa já fica, né? Então, isso não é uma situação natural, é uma situação baseada nas nossas inseguranças, né, que nós devemos conhecer e tratar, porque senão a gente fica descarregando, né, essas reações, essa fúria, né, na verdade que nós temos contra nós mesmos, né, essa é uma contrariedade, uma revolta contra nós mesmos por não nos enxergarmos com valores suficientes para manter o vínculo com a pessoa que a gente ama, né? A gente descarrega essa agressividade ou em cima do objeto do nosso amor, entre aspas, ou em cima das pessoas que estariam dando em cima da pessoa, ou a situação que nós acabamos criando dentro de nós. Né? E isso é muito perturbador, né? Isso é muito problemático na convivência. Né? Acaba gerando incêndios em ocorrências imaginárias, baseado em ocorrências imaginárias, ocorrências que não precisaria ter a menor, né? Não precisaria ter o menor problema, mas nós acabamos colocando um incêndio, né, no nosso relacionamento. Com a mente exacerbada, né, porque o ciumento ele utiliza a criatividade, ele lança a mão desse precioso recurso que é a criatividade, a imaginação, né, que são poderosos recursos, mas ele desvirtua esses recursos, que acabam servindo, né, à patologia. Então, com a mente exacerbada por essa suspeita infeliz, acaba se envenenando, né, com a revolta, né, acaba se envenenando, se deixando revoltar. E às vezes a pessoa está lá trabalhando, tá, o marido está em casa, ou o contrário, né? E a pessoa que está em casa ali, né, está ali cultivando pensamentos, está imaginando coisas e criando painéis mentais. E quando o outro chega, às vezes na maior ingenuidade, na maior tranquilidade, a pessoa que o está esperando está ali já totalmente presa da revolta, daquilo que ela mesma criou para ela, né? Então é uma situação realmente de muita dor, né? Muita dificuldade. Bom, o ciúme ele não se restringe apenas a pessoas, tá? O ciúme ele pode também ser voltado
para, para objetos, posições, posses, valores, né? Que assumem uma importância alucinada para a pessoa, que acaba isolando o seu paciente, né? Isolando a pessoa que está passando por essa situação, né? Acaba isolando a pessoa na angústia, né? Mantém ela presa da angústia, né? E armando-se contra todos e contra tudo. Então a pessoa que começa a se tornar muito ciumenta de objetos pessoais, de posições, de posses, de valores, de bens, né? Ela acaba se armando de todos os modos, através de instrumentos vários, às vezes até, contra tudo e contra todos. Não deixa de ser uma manifestação também de ciúme daquilo que ela possui e que ela não quer repartir, né? Num processo egoísta também, né? Porque o ciúme, logicamente, ele tem muito do egoísmo, né? Do que a gente chama do egoísmo, da dificuldade de repartirmos, né? De compartilharmos, né? Daquilo que nós possuímos, entre aspas, ou daquilo que a gente julga possuir, né? Pessoas ou coisas, porque na verdade ninguém possui ninguém, né? O nosso ego desvairado que acha que possui alguma coisa. Mas a gente julgando possuir, que se pelo menos nós aprendêssemos a compartilhar, né? Mas o ciúme realmente nos impede disso, né? Dificulta esse processo, né? Então, o ego enciumado, que fixa o objeto, o móvel da sua existência, o objetivo da sua existência, no desejo exorbitante, quer dizer, na exorbitação do desejo, no excesso do desejo. Tá? O ego enciumado, ele coloca o seu objetivo em determinada coisa, o objetivo da sua existência é aquilo. Né? Por exemplo, o objeto amado, a pessoa que ele ama. Então, ele faz uma confusão, ele faz uma confusão da sua identidade como pessoa com a posse do seu objeto de desejo. Né? É aí que ele faz essa confusão de quem ele é e de qual o significado da sua existência. Ele confunde com a posse do objeto desejado. Ou seja, eu não posso viver sem você, porque você é tudo para mim. Então, essas frases, elas demonstram a confusão. Quer dizer, quem eu sou? Quem eu sou? Qual é o objetivo da minha vida? Qual é o sentido da minha existência? Não é o outro. Isso aqui precisa ficar claro. O objetivo da minha vida não é o outro. Não é a posse do outro. Né? Então aquela história, eu não sou ninguém sem você. Lógico que é. Ninguém é ninguém sem o outro. Tá? Aqui eu falei, ficou até estranho. Ninguém é ninguém sem o outro, né? Mas assim, eu quero dizer que não existe essa questão de nós não sermos ninguém sem o outro. O outro é o outro. Né? Você é você. O que você possui, o seu potencial superior, o seu self, suas condições egóicas, né? O seu inconsciente, fruto de tudo que você experienciou até hoje, tudo isso é um patrimônio seu. Então não justifica nós lançarmos mão desse tipo de frase. Eu não sou ninguém sem você eu não consigo viver, não é? Sem você eu vou morrer. Não, gente, nós não podemos partir desse pressuposto. Isso é a confusão de quem nós somos e o objetivo existencial nosso com a posse do objeto amado, do objeto do nosso desejo. São coisas totalmente diferentes, tá? São coisas diferentes. Mas como existe uma confusão, né? E eu passo a me identificar através da posse do objeto amado, né? Eu só sou alguém com você. Não, eu não sou alguém com você só quando eu estou com você. Eu sou alguém quando eu estou com qualquer pessoa, até quando eu estou sozinho. Porque eu aprendi a lidar bem comigo, aprendi a gostar de mim. Isso não é egoísmo, isso não é orgulho. Isso é uma manifestação natural
Se nós não vivemos bem conosco, como é que a gente vai viver bem com alguém? Essa é uma das confusões que as pessoas fazem. E tentam preencher essas carências com o outro, ou com os outros. Mas não aprendeu ainda a se relacionar bem consigo mesmo, porque foge do encontro consigo mesmo. Então o ciumento é alguém também que está fugindo do encontro consigo mesmo. É alguém que se desconhece. É alguém que ainda não sabe do potencial maravilhoso que tem dentro de si, o potencial realizador, o potencial de conhecer, de ajudar, de trabalhar, de amar. O potencial de... Ele não descobriu o amor ainda. Ele quer ser amado, quer a atenção do outro, quer que o outro fique ali grudado nele, quer controlar e tal, mas ele ainda não aprendeu a amar o outro. Não aprendeu, não tomou consciência que pode amar. Porque o amor verdadeiro, ele liberta as pessoas. Ele aprende a compartilhar. É lógico que se você vive numa relação marido-mulher, você não vai compartilhar a sua esposa. É lógico, né, gente? Aqui fica claro os limites da atitude saudável, os limites da atitude saudável. Mas, dentro desses limites, que a própria sociedade vai estabelecendo, e nós temos esses limites dentro de nós, nós vamos aprendendo a viver melhor, mas aprender também a permitir que o outro também se realize no trabalho, também se realize na religião, também se realize na convivência social, possa conversar com as outras pessoas, possa ter um livre trânsito, assim como nós nos permitimos um livre trânsito no meio social, respeitado, logicamente, certos limites, que aí o casal tem que se conversar e achar um ponto de equilíbrio para a sua relação, para o modo deles conviverem. Bom, não precisa nem dizer que dentro dessa exorbitação do desejo, do excesso do desejo e a necessidade de controlar o outro, essa paixão dominadora que muitas vezes arrebata as pessoas, isso muitas vezes vai desembocar na destruição das resistências morais e emocionais. Todo esse conflito em que a pessoa fica, essa alucinação, essa fantasia toda que a pessoa vai criando, isso aí com o tempo vai desestruturando as resistências morais da pessoa, que começa a dar vexames, começa a ter atitudes ridículas, e fica cada vez mais evidente para todos que estão ao redor, para a família que observa e tal, Então as resistências morais começam a ceder, e a pessoa vai perdendo o referencial do que é certo, do que é errado, e começa a ter atitudes muitas vezes muito equivocadas, e emocionais, começa a se entregar às emoções, de modo que ela não é mais possuidora das emoções, mas passa a ser possuída por elas, quando a gente vai perdendo a capacidade de canalizar as nossas emoções e utilizá-las de um modo saudável, que nos faça bem. Mas não, nesse caso as emoções passam a dominar o comportamento da pessoa, que passa a agir de um modo impulsivo, agindo de maneira profundamente lamentável. Bom, isso tudo, gente, é uma armadilha do ego presunçoso. O nosso ego que se julga merecedor de tudo e de todas as atenções e de todas as considerações, é o ego presunçoso. Na verdade, no fundo, é a pessoa que se sente abandonada, que se sente rejeitada, que se sente insegura diante dos seus próprios valores, e acaba criando esse ego presunçoso. Então, merece o extermínio. Nós merecemos a revisão dessa conquista, dessa situação, desculpa, Nós merecemos a mudança dessa situação,
através da conquista de valores expressivos. Quer dizer, se o problema é a nossa insegurança, se o problema é o desconhecimento em que a gente se mantém, nos mantendo num círculo muito limitado, né, de vida, de pensamento, de discernimento, então o que vai ajudar nesse processo é a conquista de valores expressivos. Ou seja, é nós colocarmos a mão na massa. Se nós nos enxergamos ciumentos, então, olha, na verdade eu estou inseguro, eu estou me percebendo sem valores pessoais. Então deixa eu trabalhar por conquistar esses valores. Né? Porque aí que entra a preguiça mental. Né? Porque às vezes a pessoa não quer conquistar esses valores. E quer que o outro fique ali grudado nela. E que ela fica dominando a pessoa. Né? É isso que a pessoa quer às vezes. Né? Então nós temos que deixar essa preguiça de lado. Vamos estudar. Tá? E a gente observa que às vezes quando a pessoa tem um grau de escolaridade menor, às vezes não tem o primário, ou tem só o primário, né? Ou só o ginásio. Hoje em dia a exigência está ficando cada vez maior e a pessoa ela se sente descontextualizada, ela se sente fora da própria cultura, ela se sente inferiorizada. E a pessoa se sentindo inferiorizada, muitas vezes ela lança a mão dessa atitude ciumenta, porque ela vê como todo mundo sendo melhor do que ela. Tá? Alguém possa, mas essa questão de escolaridade não tem muito a ver. Mas olha, a gente observa que a pessoa, quando ela se mantém nos primeiros níveis de escolaridade, ela tem uma tendência a se sentir inferior diante da sociedade. Ainda mais hoje em dia, né, na era da informática, e computador para lá e para cá, internet, a pessoa se sente totalmente fora disso tudo, né? E às vezes acaba caindo em comportamentos ciumentos, né? Então, vamos estudar, né? Isso ajuda, a pessoa começa a se sentir mais digna, possuidora de conhecimentos, ela começa a participar mais da vida, né? Do mundo cultural que está ao redor dela. Isso é muito importante, tá? Mas não só isso. Muitas vezes a vinculação com trabalhos sociais, em que ela se sinta mais útil no meio social, né? Que ela descubra os valores que ela possui, os valores de amor, de fraternidade, que ela consegue fazer, mesmo que não ganhe nada para isso. Só o ganho emocional, só o ganho em termos mentais, emocionais, já vale, né? Já vale muito. Ou então, o próprio trabalho profissional. A gente também observa que pessoas que em período que estão desempregadas, maridos, por exemplo, que está lá no período desempregado, ele tende a ter crises de ciúme, dependendo do caso. Muitas vezes a gente vê associado a momentos de desemprego, crises de ciúme, tá? Porque a pessoa está fragilizada, está numa situação toda difícil, complicada, a sua dignidade está sendo questionada até por ele mesmo, né? A sua capacidade, muitas vezes ele foi demitido, tal. Então vocês conhecem isso tudo, isso não é novidade, né? Mas muitas vezes surgem episódios de ciúme. E se a pessoa não tomar cuidado, pode se desenvolver e realmente se transformar numa patologia, né? E outras vezes a mulher, né? A esposa, que eu acho muito importante o trabalho dentro de casa. Eu não vejo, não desmereço de forma alguma o trabalho doméstico e o cuidar dos filhos. Aliás, que é uma das coisas mais importantes que nós não deveríamos passar para a mão de terceiros. A verdade é essa, né? As mulheres, no máximo possível, conviverem o máximo tempo com as crianças, né? O máximo de tempo que se puder conviver, acompanhar o desenvolvimento, né? Estar ali presente, ajudar quando começa a falar, ajudar quando começa, né, a fazer as atividades. Então, é muito importante a presença da mãe, né, em casa, no contato com os filhos.
Hoje em dia a gente está vendo aí vários dramas ocorrendo, a gente está vendo até acidentes, né? Muitas vezes a gente vê essas coisas ocorrendo na ausência dos pais. E outras vezes até com a presença dos pais, né? Então, mas assim, é muito importante que os pais, né, pelo menos a mãe esteja mais presente. Só que tudo tem o seu momento. Tudo tem o seu momento. E às vezes o tempo vai passando, os filhos até já cresceram mais. É lógico aqui, né, gente, que tem as questões de necessidade financeira que nós temos que levar em consideração também. Eu atendo até numa creche. Eu sei esse universo, né, como que é difícil a necessidade das pessoas, das empresas. Então a gente conciliar, né, a nossa necessidade financeira com a necessidade emocional dos filhos. Eu sei que não é fácil, né? Mas no máximo que a gente conseguir ficar mais tempo com as crianças, né? Mas muitas vezes até essa necessidade já vai diminuindo, até porque elas vão crescendo, e às vezes a mãe não quer deixar de ser mãe, né? A mulher que está fazendo o papel de mãe não quer deixar de ser mãe, né? Muitas vezes porque ela se fixou demais nesse papel, porque precisou, porque teve lá 3, 4 filhos seguidos, né? Então ela teve que entrar de cabeça no papel de mãe. Só que conforme os filhos vão crescendo, o papel de mãe vai diminuindo de intensidade. Por quê? Porque o papel da amiga vai ganhando mais força. Os filhos já começam a tratar a gente de igual para igual, tanto o pai quanto a mãe, né? E o papel de mãe, quem que é a mãe? A mãe é aquela que cuida, que dá o leitinho, que prepara a cama, que faz isso, faz aquilo, né? Só que os filhos vão crescendo e é natural que esse papel de mãe vá cedendo ao papel da mulher, o papel da amiga, né? Então, só que às vezes as mães estão muito, as mulheres estão muito fixadas no papel da mãe e não conseguem sair desse papel. Só que ele vai se esvaziando, né? Muitas vezes vai se esvaziando. E a pessoa sente esse vazio. Muitas vezes, quando começa a sentir esse vazio, né, ela muitas vezes começa a entrar numa atitude ciumenta, não querendo, né, compartilhar dos filhos com o mundo, com as pessoas, ou com a namorada, né, não querendo compartilhar, né, ou então mesmo com relação ao marido, né, a pessoa ela ficou muito ali no universo muito limitado, né, de uma vivência muito limitada no âmbito familiar, muitas vezes não trabalhou, né, não teve oportunidades porque estava ali em função da casa. Só que agora não precisa mais ser assim. Agora ela pode começar a se abrir de novo à parte profissional, à convivência social, né? Porque agora os filhos já estão maiores. Então, muitas vezes a pessoa que quer se manter nessa condição, às vezes acaba desenvolvendo um comportamento ciumento, né? Diante do marido ou mesmo diante dos filhos. Então essa é uma situação que ocorre e que a gente observa até com uma certa frequência, né? Então o que nós estamos dizendo é que para nós vencermos o ciúme é fundamental que nós trabalhemos, que nós aprendamos, que nós desenvolvamos o potencial que nós possuímos e que muitas vezes nem mesmo nós conhecemos. O que é o melhor, ficar em casa ou sair de casa? Depende do momento, depende qual é a prioridade. Às vezes cuidar dos filhos naquele momento é a prioridade, então vamos fazer aquilo que é o prioritário. Às vezes ir em busca de dinheiro é a prioridade, vamos em busca de dinheiro. Trabalhar é a prioridade. Muitas vezes cultivar um trabalho social é a prioridade. Vamos fazer, né? O que importa é que nós analisemos as nossas necessidades. E quando nós nos vejamos entrando nessa visão mais ciumenta, né, do outro, dos nossos relacionamentos, opa, peraí, alguma coisa está errada. O que eu estou dizendo com isso? Né? Quais são os problemas que estão existindo dentro de mim?
Eu preciso trabalhar mais, eu preciso me conhecer melhor, preciso estudar, ler bastante, me envolver com outras atividades, que eu conheço outras pessoas. Né? Meu marido conhece tanta gente, por que eu não posso conhecer? Então eu vou conhecer também. Né? Vou trabalhar. Né? Então, gente, aí o casal tem que se conversar, né? E tem que negociar, né? E tem que ver o que é melhor para ambos, tá? Isso é uma coisa de se conversar e de se tomar consciência do que é melhor para ambos, né? Então, somente o self pode conseguir essa façanha, arrebentar as algemas, né, do ciúme. Somente o self pode conseguir essa façanha, tá? Por quê? Porque o self é justamente o eu superior, né? Esse eu amplo, né, que a gente pode chamar do eu divino, o eu cósmico, o eu crístico, o eu superior, o self, né? É o que a gente tem de mais profundo, de mais verdadeiro dentro de nós. Então ele pode conseguir essa façanha de quebrar as algemas do ciúme, de nos tirar dessa alucinação em que eventualmente podemos entrar, né, de ficar criando fantasias e sofrendo em função das fantasias que a gente cria, né? Então, por quê? Porque o self ajuda a equilibrar o nosso emocional, né? Ajuda a utilizarmos o discernimento com equilíbrio das emoções, né? Ele supera os estreitos limites do ego e se expande em busca do quê? Em busca do trabalho, em busca do conhecimento, do relacionamento saudável, das aspirações espirituais, né, relacionado às religiões, né, e não se deixa mais vencer pelos gases venenosos do ciúme, né? Então aspira um ar, né, como se a gente subisse numa montanha e aspirasse aquele ar puro do self, né, não ficasse ali preso àqueles gases venenosos do ciúme, né? Então, devagarzinho, pouco a pouco, nós vamos nos livrando do ciúme, né? O eu profundo respira, né, e vai alcançando essas praias largas da existência, vai vendo que a vida é muito maior do que a gente estava imaginando, as possibilidades são muito mais amplas e nós não precisamos ficar ali achando que a nossa vida é o outro. Não, o outro tem a vida dele, eu tenho a minha vida. Quando a gente se encontra é maravilhoso, deve ser maravilhoso quando a gente se encontra, né? Mas se eu estiver bem e se a pessoa estiver bem, né? Então quando a gente se encontra pode ser maravilhoso. Eu não preciso dominá-lo, né? Eu posso respeitar as opções dele, as escolhas, o desejo do outro, assim como ele pode respeitar o meu, né? Agora isso é lógico que é uma situação ideal, né? Uma situação que nós temos que trabalhar por alcançar, né? Nós temos que trabalhar, nos conhecer para passarmos a viver com essa harmonia que a gente deseja, né? Muito bem, finalizamos aqui, agradeço a atenção de todos e que possamos aproveitar, né, essas informações para lidarmos não somente com o nosso ciúme, né, mas às vezes as pessoas perguntam como lidar com o ciúme do outro. Estimule o outro a se conhecer, a ler, né, livros vários de ajuda, estimule o outro a trabalhar, estimule o outro a se envolver com projetos, né, a se sentir útil, ajude o outro a crescer. Quanto mais ele crescer, mais ele vai libertar você, né? Porque ele vai se sentir mais pleno, né? E menos com necessidade de controlar a sua vida, né? Então tá bom, até a próxima. Um beijão.